Olá pessoal, oitavo ano, tudo bem com vocês aí? Firmes? Então, a gente está aqui com a nossa história da economia de energia, né? Ou seja, evitar os gastos de energia nas nossas residências ou até onde nós vamos, né? No nosso dia a dia, fazendo nossas atividades. Então, assim, o que a gente tem hoje em dia é que a energia é um dos principais fatores em que provocam a dinâmica, né, da nossa vida no cotidiano. Sem energia, nós não conseguiríamos fazer nossas atividades do dia a dia, né? Como eu tenho falado para vocês, o fato da gente ter energia em nossas residências, por exemplo, faz com que a qualidade de vida nossa aumente, né? Então, está disponibilizado aí um recurso em que a gente pode ter e podemos usufruir, mas isso usufruir de maneira consciente, certo? Então, utilizar a energia elétrica é utilizar também o quê? Utilizar um meio pelo qual a gente usufrui, né? E qual é esse meio que a gente usufrui? O meio que a gente usufrui é a partir dos recursos. E que recursos que a gente está utilizando? A gente está utilizando os recursos naturais, né? Esses recursos naturais, ou seja, recursos que vêm da natureza. Por exemplo, a hidrelétrica a gente utiliza a água, que é um recurso que vem da natureza. A termoelétrica a gente utiliza o petróleo, que também é um recurso que vem da natureza, né? A energia solar, a gente utiliza o sol, que também é um recurso que vem da natureza. E a energia eólica também. E a energia também dos biocombustíveis, que não pode deixar de ser falado aqui para vocês. A gente pode produzir energia elétrica também a partir dos biocombustíveis, da biomassa, né? Como, por exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar é uma biomassa, pode usufruir e fazer energia elétrica a partir dele. A gente tem também óleo diesel, né? Óleos biodiesel, aliás, desculpa, os biodiesel que a gente tem por aí. Como, por exemplo, as termoelétricas podem utilizar o biodiesel, né? Que vem da biomassa, que vem, por exemplo, da mamona, óleo de mamona ou óleo de dendê, né? Que vem também, nesse caso, da biomassa retirada da natureza, ou seja, de plantações, né, que nós temos de plantas, como por exemplo, que a gente tem aí da cana-de-açúcar, da mamona e também retirado da carnaúba, né, óleo de carnaúba e muitos outros aí. Então, o que é importante lembrar é que a gente utiliza todos esses recursos naturais. Só que tem uns recursos que são esgotáveis e outros recursos que são inesgotáveis, né? Então, assim, o que a gente está tendo por enquanto é a utilização em massa de quê? De recursos que são esgotáveis, como por exemplo da hidrelétrica que utiliza a água, que é um recurso esgotável, né? Ou seja, em período de seca, a água está diminuindo, então ela pode diminuir até acabar, né? E nós temos também da energia das termoelétricas, que são retiradas a partir do petróleo, né? Do óleo diesel que vem do petróleo. O óleo diesel e não da biomassa, mas do óleo diesel. Então, que vem lá do petróleo, o petróleo ele pode acabar, ele pode se esgotar também, né? Então, por isso que nós temos as fontes alternativas de energia. As fontes alternativas de energia vêm das energias em que utiliza recursos da natureza que são inesgotáveis, né? Como, por exemplo, o sol com a energia solar e os ventos com a energia eólica, né? Que são fontes inesgotáveis, que nunca vai acabar. Então, assim, essas são as outras fontes alternativas de energia que a gente tem. E além de serem inesgotáveis, essas fontes de energia, como a energia solar e a energia eólica,
são fontes limpas, ou seja, elas não vão provocar impacto ao meio ambiente, né? Além de ser inesgotáveis, são fontes limpas. Então são fontes alternativas de energia que poderia estar sendo utilizado em grande quantidade, mas infelizmente é um tipo de energia que ainda uma estrutura, né, de energia que ainda não tem acessibilidade, ou seja, ainda nem todo mundo tem acesso a esse tipo de energia, né? Ou por questão, né, econômica mesmo, porque energia solar é um pouco mais caro, né? As placas fotovoltaicas são caras hoje em dia, né? Uma placa é em torno de 3.000 a 4.000 reais, uma placa só. Então a gente, para poder instalar energia solar em nossas casas, precisamos de no mínimo aí de 3 a 6 placas, dependendo da quantidade de pessoas, né, que tem naquela residência, dependendo do consumo de energia que tem naquela residência. Então assim, fica muito caro esse consumo de energia solar. E a energia eólica ainda não é realidade nossa aqui. A energia eólica é realidade principalmente nos lugares onde tem muito vento, né? No Nordeste, por exemplo, eles utilizam muito a energia eólica, né? Dos cataventos lá. Então não é uma realidade. A nossa realidade mesmo aqui no estado de Goiás é a energia hidrelétrica, né? Ou seja, a maior parte de energia que é produzida, a maior geração de energia aqui é feita a partir das hidrelétricas, ou seja, a partir da água, né? Então a gente precisa ter uma consciência de que se a maior quantidade de energia que a gente utiliza é feito de um recurso que é a água, que é um recurso esgotável, ou seja, é um recurso que pode acabar. Então a gente tem que utilizar esse recurso de maneira sustentável. O que é utilizar de maneira sustentável? Utilizar o recurso para que ele não possa acabar, para que as nossas gerações futuras, nossos filhos possam utilizar esse mesmo recurso que a gente utiliza, né? Então é muito importante a gente utilizar esse tipo de energia de maneira consciente, apesar de que para fabricar energia hidrelétrica provoca um impacto ambiental muito grande, porque para a formação dessas usinas há um impacto ambiental no represamento da água, né? Então a gente tem que ver que realmente todos os recursos que a gente utiliza pode esgotar e pode impactar o meio ambiente. Outra é a termoelétrica também, é um outro exemplo, né, que pode acabar, né, em relação ao petróleo que é utilizado lá na termoelétrica, e além disso ele impacta o ambiente de maneira negativa, né? Então hoje a gente sabe que a nossa realidade é esse tipo de energia. Então a gente precisa conscientizar em utilizar essa energia de maneira, né, racional, de maneira em que a gente não possa ter o consumo exagerado da energia elétrica, né? Então o que a gente tem que fazer? Mudar os nossos hábitos, né? Mudar os nossos hábitos de consumo de energia. Achar que o consumo de energia pode acontecer de maneira desenfreada. Então a gente não pode fazer com que isso aconteça. Ok, pessoal? Então fica aqui a nossa conversa mais uma vez sobre esse consumo de energia, né? Sobre como economizar energia. Eu vou estar colocando para vocês nos nossos exercícios, nas nossas aulas online, né? Resolvendo também sobre o assunto e falando mais com vocês nas nossas aulas online, ok? Então fica aqui um abraço para vocês, fiquem todos com Deus, até mais, então tchau.